E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Lloyd Augusto viveu uma noite de altos e baixos em Salvador, durante a derrota do Vasco para o Vitória por 2-1, em uma partida repleta de tensão e erros. O atacante angolano entrou em campo no segundo tempo, com a missão de dar mais dinamismo ao ataque cruzmaltino, mas o que se seguiu foi uma sequência de lances frustrantes. O desempenho de Lloyd não passou despercebido, principalmente por seus companheiros de equipe pela comissão técnica, que reagiram com visível irritação diante de suas decisões equivocadas. Em uma das jogadas mais comentadas, Lloyd tentou um toque de letra no meio de um contra-ataque promissor, mas a bola saiu pela lateral, desperdiçando uma chance clara de transição rápida para o time. Esse erro gerou xingamentos vindos do banco de reservas, e logo em seguida, um momento de cobrança direta de Pablo Vegetti, o capitão argentino, que não hesitou em repreender o atacante pela atitude. O clima no banco de reservas estava tenso, e o comportamento de Lloyd em campo deixou evidente o quanto ele ainda precisa se ajustar ao ritmo e exigências do futebol brasileiro. A atuação do jogador gerou um certo desconforto entre os jogadores e comissão técnica, com todos percebendo a falta de foco em momentos cruciais. A crítica de Vegetti, que normalmente mantém uma postura mais comedida, mostra a frustração com a displicência de Lloyd em algumas situações de jogo. A imagem de um atleta que entra em campo para mudar o panorama da partida, mas acaba desperdiçando chances e causando desentendimentos, não é bem vista, especialmente quando a equipe atravessa um momento de dificuldades, como o Vasco enfrenta atualmente. Essas atitudes podem impactar diretamente a moral do time, já que a comunicação entre os jogadores dentro de campo é essencial para a confiança mútua. Após o apito final, o treinador interino Felipe foi questionado sobre a escolha de Lloyd para o segundo tempo e sobre a sua performance ao longo da partida. Felipe reconheceu que o atacante está em um processo de adaptação ao futebol brasileiro, mas não deixou de ressaltar que, em algumas ocasiões, o angolano parece demonstrar uma falta de comprometimento. O técnico admitiu que Lloyd tem mostrado algumas boas jogadas, mas que, ao mesmo tempo, tem cometido erros que prejudicam o desempenho coletivo da equipe. Lloyd é um jogador que precisa de um tempo de adaptação. Em alguns momentos, ele faz boas jogadas, em outros, parece displicente, explicou Felipe, tentando justificar o desempenho aquém das expectativas. A crítica foi direcionada ao momento de transição do jogador para o time, algo que não é raro em atletas que chegam de mercados diferentes, como foi o caso de Lloyd, que veio da Turquia. Lloyd chegou ao Vasco no fim de fevereiro, após o clube carioca desembolsar 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 9 milhões, para contratá-lo junto ao Alanyaspor, da Turquia. A negociação ainda incluiu um bônus de 1 milhão de euros, R$ 6 milhões, a ser pago caso o jogador atinja determinadas metas de desempenho. No entanto, até o momento, a passagem de Lloyd pelo Vasco tem sido marcada por resultados discretos. O atacante soma 10 partidas com a camisa cruzmaltina, mas não conseguiu marcar nenhum gol ou fornecer assistências, o que gera um certo questionamento sobre o retorno do investimento feito pelo clube. Esse início sem grandes feitos dentro de campo acaba alimentando a frustração de torcedores e membros da comissão técnica, que esperavam mais do jogador em termos de contribuição para o time. A atuação de Lloyd no jogo contra o Vitória acirrou ainda mais a pressão sobre seu desempenho no Vasco, especialmente quando se observa que ele não conseguiu aproveitar as oportunidades oferecidas dentro de campo. A expectativa sobre o angolano, com o alto valor investido em sua contratação, é grande, mas até agora, ele não tem correspondido à altura. O treinador Felipe tem defendido a necessidade de paciência, considerando que o atacante ainda está se ajustando ao estilo de jogo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, reconhece que o imediatismo do futebol cobra resultados rápidos. A torcida, por sua vez, segue dividida, esperando que Lloyd mostre sua verdadeira qualidade em breve, mas também tem questionado se o jogador será capaz de atingir o nível esperado para justificar o investimento alto. Assim, o futuro de Lloyd no Vasco continua em dúvida, e os próximos jogos serão cruciais para definir se ele conseguirá, finalmente, convencer dentro de campo e corresponder à confiança depositada em sua contratação. O que aconteceu com o bom futebol do Vasco? Em uma sequência de partidas cada vez mais frustrantes, o time carioca parece ter perdido sua identidade dentro de campo. O desempenho desastroso no Barradão, com a derrota de virada para o Vitória por 2-1, é apenas o último capítulo de uma história que parece estar se desintegrando a cada jogo. Torcedores e críticos se perguntam onde está aquele time vibrante, com uma defesa sólida e um ataque que encantava. O que antes era um time de raça e técnica, agora parece estar à deriva, sem direção. E o pior, o que antes era uma esperança de recuperação, hoje é um ciclo interminável de erros e desentendimentos, como se o bom futebol tivesse simplesmente desaparecido. A falência do estilo de jogo vascaíno está escancarada, e ninguém parece ter a resposta para reverter a situação.
As falhas individuais, os erros de decisão e a falta de entrosamento entre os jogadores estão cada vez mais evidentes. Não há mais aquela conexão fluida entre defesa e ataque, nem o compromisso com a raça que sempre foi a marca registrada do time. E o mais alarmante é que, mesmo com todas as críticas e cobranças da torcida, a equipe parece não reagir. Será que o bom futebol do Vasco é coisa do passado? Ou será que a torcida ainda pode esperar uma reviravolta que devolva a alma ao time? Só o tempo dirá, mas, por enquanto, a angústia segue crescendo a cada jogo. A perda da identidade futebolística do Vasco é um golpe doloroso para sua torcida, que já foi acostumada a ver grandes jogadores e atuações memoráveis ao longo das décadas. O que se observa hoje é uma equipe sem brilho, sem aquele algo a mais que sempre diferenciou o clube no cenário nacional. Não são apenas as derrotas que incomodam, mas a ausência de uma proposta de jogo clara, de uma força coletiva que se imponha dentro de campo. Jogadores que antes eram aclamados por sua técnica e dedicação parecem desorientados, como se não soubessem mais o papel que devem desempenhar, e isso gera uma sensação de desamparo tanto nos atletas quanto nos torcedores. Esse cenário de estagnação e frustração vem levantando questões sobre o futuro imediato do time. Muitos começam a se perguntar se a direção do clube tem o controle da situação ou se a falta de um planejamento mais eficiente está prejudicando o desenvolvimento da equipe. O que se vê é um time perdido, em que as falhas se acumulam e as soluções parecem cada vez mais distantes. Para a torcida vascaína, acostumada com momentos gloriosos no passado, cada erro e cada derrota fazem com que a esperança de recuperação diminua, deixando no ar uma pergunta inquietante: será que o bom futebol do Vasco é uma memória distante, ou ainda há tempo para reconstruir o time e devolvê-lo ao lugar de destaque que um dia ocupou? A pergunta que não quer calar é: o que restou do bom futebol do Vasco? A torcida, que sempre foi a alma do clube, se vê diante de um time que parece perder sua identidade a cada jogo. E a dúvida agora é: será que ainda há tempo de resgatar a essência vitoriosa que o time um dia teve? Ou o que estamos vendo é o reflexo de uma crise maior, que não se limita ao campo, mas também à gestão e à falta de perspectiva a longo prazo? A pressão aumenta, e a ansiedade toma conta dos corações vascaínos, que se perguntam até quando irão suportar ver o time afastado dos momentos de glória que marcaram sua história. Como você, torcedor, vê o futuro do Vasco? A resposta está em cada um de nós. Agora, mais do que nunca, é hora de a torcida se unir e expressar sua opinião. O que você acha que falta para o time reencontrar o caminho das vitórias e recuperar sua grandeza? São mudanças nos jogadores, na comissão técnica, ou é preciso algo mais profundo, uma reestruturação interna para devolver ao clube a alma do bom futebol? Vamos ouvir sua voz. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que você pensa sobre o momento atual do Vasco. O que precisa ser feito para restaurar a grandeza desse gigante? O futuro do clube pode depender do seu olhar, e agora é hora de debater, de cobrar e, quem sabe, de ajudar a reverter esse quadro que todos desejam ver superado. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.